Capítulo 14. As bênçãos da intimidade com Jesus. Conheço um casal que não conseguia ter filhos, mesmo após 23 anos de casamento, muita oração, 2 grandes cirurgias para reverter a infertilidade, infindáveis testes e tratamentos, bem como milhares de dólares de investimento. Recusando-se a ser espiritualmente estéreis também, eles decidiram servir ao reino de Deus, ministrando a outras pessoas. Em seguida, a esposa concluiu um doutorado para contribuir mais efetivamente em seu chamado, e o marido, um empresário de sucesso, tornou-se sal e luz, um verdadeiro cristão, por meio das funções políticas que exerceu na cidade onde eles moravam. Então Deus o surpreendeu. Uma jovem corajosa desistiu do aborto que faria, cumpriu toda a gestação e entregou o bebê à adoção assim que ele nasceu. Entretanto, a mãe fez uma ressalva. A criança deveria ser acolhida por um casal cristão que a educasse nos caminhos do Senhor. Você já deve imaginar o que aconteceu a seguir. Por meio de uma série de intervenções divinas, esse casal, que sequer fazia parte de uma lista de adoção, pois estava acima da idade máxima sugerida para esse processo, eles foram abençoados com um lindo menino recém-nascido. Em pouco tempo, meus amigos exultantes entenderam que completar toda a burocracia para adotar um bebê seria apenas o começo. De fato, a maior tarefa deles estaria por vir: estabelecer um relacionamento profundo e seguro de afeto entre eles e o seu filho. O casal estava certo de que o amaria com devoção, ele correspondendo a eles aquele sentimento ou não. Todavia, eles empenharam-se em conquistar o amor daquela criança, demonstrando a ele carinho e afeição constante. Imerso em uma atmosfera de amor e tranquilidade, cercado de abraços e carinhos, o menino se tornou o retrato do contentamento e da segurança. Vários meses se passaram e em uma tarde, quando eles voltavam ao seu lar de carro, o filho exclamou: "Minha casa!" Sim, ele estava certo. Todo esforço que seus pais empregaram foi a herança que ele recebeu quando se tornou um membro daquela família. A partir daquele momento, tudo que aquele casal possuía se tornou daquele filho também. Assim, à medida que crescia, aquela criança começou a corresponder ao afeto do casal. Certa noite, quando o pai lhe beijou o rosto e sussurrou: "Eu te amo", como havia feito milhares de vezes antes, o menininho se pôs a olhar fixo para ele, sorriu e disse-lhe pela primeira vez: "Também te amo, papai." O coração daquele homem se derreteu, e ele narrou o acontecido a todas as pessoas que conhecia, estivessem elas interessadas ou não em escutá-lo. O que ele sentiu foi apenas uma pequena expressão do que o Pai Celestial sente quando seus filhos ultrapassam o estágio de receber dele e começam a corresponder ao seu amor. Jamais alcançaremos a profundidade do amor que Deus demonstrou por nós quando nos tornou seus filhos e nos recebeu em sua casa. No livro O Conhecimento de Deus, de John Packer, declara: "O Novo Testamento nos apresenta 2 maneiras de mensurar o amor de Deus. A primeira foi manifesta na cruz. A segunda, no dom da nossa adoção como seus filhos. De todos os dons da graça, o da adoção é o maior.
O Pai Celestial nos adotou como seus filhos, entregando o seu unigênito à morte por nos amar, tornando-nos co-herdeiros de Jesus, simplesmente porque Ele quis fazer isso, não porque isso precisava ser feito. Motivados para o crescimento espiritual. O que mais motivaria e incentivaria uma criança a parecer-se com seus pais? A aceitação e o respeito ou o medo da rejeição e a culpa? Obviamente, filhos que se sentem aceitos e seguros estarão mais propensos a seguir os passos de seus responsáveis. Por conseguinte, esse princípio se aplica ao reino espiritual. Motivações erradas, como o medo, a culpa ou a manipulação, muitas vezes são usadas para encorajar os cristãos a buscar a intimidade com Cristo. Podem apresentar resultados rápidos, contudo, não são permanentes. Com a motivação inapropriada, até mesmo disciplinas espirituais vitais, como a oração, o jejum, a leitura bíblica, podem levar ao legalismo, ao orgulho, à insegurança ou a uma introspecção mórbida. Vários cristãos sairão prontamente do comodismo se lhe dissermos que Deus está zangado e prestes a perder o interesse por eles. Isso também ocorre quando contamos a eles que não participarão do próximo avivamento, perdendo tudo o que lhes é precioso nessa terra. Caso não se proponham a buscar melhor desempenho e maior produtividade no reino. Entretanto, em longo prazo, alguns desses servos fiéis desanimarão e ficarão exaustos quando perceberem a sua vida espiritual edificada sobre o fundamento errado. Conhecer a profunda afeição de Deus e o motivo pelo qual Ele nos aceitou como seus filhos amados é o principal incentivo para o crescimento espiritual consistente. Paulo explicou isso em sua carta aos Romanos. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. O nosso espírito clama ainda mais por Deus ao entendermos as implicações do que é ser adotado por Ele. Uma vida enraizada e firmada no amor do Senhor é o que mais nos motiva a buscar consistência, paixão e maturidade espiritual. Compreendendo o afeto do Pai e o preço que Jesus pagou para nos redimir, o nosso coração transbordará de gratidão, nos conduzindo à devoção. Ao buscarmos mais intimidade com o Redentor, o fato de pertencermos à realeza se tornará aparente, pois fomos feitos filhos de Deus. Manifestamos a nossa semelhança à família de Deus, quando agimos do mesmo modo como Cristo, procurando o bem da nossa família ao amar os nossos irmãos e resguardar a honra dele, ao evitar aquilo que o Pai odeia, a fim de buscarmos a sua glória. À medida que cultivamos a intimidade com Jesus, as riquezas da sua glória nos capacitam a sermos corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. As 7 bênçãos da paixão por Jesus. O primeiro passo para experimentarmos a intimidade com Cristo consiste em buscá-lo mais do que qualquer outra aspiração, como, por exemplo, a unção no ministério, a felicidade, o sucesso. Ao direcionar o nosso coração para conhecer o Senhor, seremos transformados.
Eis algumas mudanças que ocorrem quando nos tornamos íntimos de Jesus Cristo. A primeira delas é que o nosso coração é purificado. Jesus amou a Igreja e se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. No mundo espiritual, tal qual acontece em nosso cotidiano, precisamos de um banho diário a fim de remover a contaminação do pecado. Se permitirmos o acúmulo dessa impureza, o nosso espírito estará sujeito à insensibilidade. Máculas internas como a ira, calúnia, impaciência e sensualidade entristecem o Espírito Santo e tornam a nossa alma inerte, incapaz de corresponder-se com Deus. Quando firmamos o nosso coração em Jesus e dialogamos com Ele, a palavra purifica o nosso espírito. Assim, a contaminação que resulta do nosso contato com o mundo caído é eliminada. Nem o acúmulo de informações sobre as Escrituras, nem as milhares de horas de estudo bíblico são capazes de limpar o homem interior, da mesma maneira que a meditação devocional nas Escrituras e a adoração. Por meio do estudo exaustivo, armazenamos fatos e conceitos importantes a respeito da Bíblia. Entretanto, se esse saber proporcionar um diálogo com Jesus, enquanto meditamos em Sua palavra purificadora, sentiremos fome e sensibilidade espirituais que nos aproximarão de Cristo. A intimidade ativa com a Sua presença lava o nosso espírito. Segunda mudança: a nossa alma é protegida. Jamais andaremos em santidade sem o fundamento do amor por Jesus. Disciplinas, compromissos externos e padrões mais rigorosos de santidade, desassociados da devoção viva pelo Salvador, contêm pouco poder em si mesmos. Cristo, e não regras, guarda a nossa alma. Quando o afeto por Ele aumenta em nosso coração, encontramos forças para resistir às tentações. Uma ilustração do que a paixão por Jesus é capaz de causar em nós consiste em nos tornarmos capazes de repelir os ataques ardilosos do inimigo. Dito de outra forma, podemos nos conter diante de qualquer investida por meio da forte mensagem que emerge do nosso espírito. Estar cheio de um anseio genuíno por Jesus nos dá a determinação da qual precisamos a fim de repelir relacionamentos errados, por exemplo. Não significa que temos medo de ser descobertos, envergonhados ou destituídos de honra, posição, privilégios ou até mesmo da unção em nosso ministério. Trata-se de algo maior. De fato, há uma motivação mais elevada para resistir às tentações do que o medo da AIDS, ou de ser submetido à disciplina divina. O amor por Jesus protege o nosso coração, assim como um escudo. A glória da Igreja está em nossa santidade. Somente a alma envolvida na busca pela intimidade com Jesus está preparada para vencer as tentações. Uma verdade até mesmo em nossos relacionamentos. É improvável que um cônjuge se apaixone por um estranho enquanto está em lua de mel. A maioria dos recém-casados estão tão preocupados com os sentimentos que os dois compartilham
que a tentação de uma traição nessa fase do casamento é quase que absurda. Por outro lado, a alma passiva que vagueia em fantasias enquanto vive em um vácuo espiritual ausente de afeto por Deus está mais vulnerável a tentações casuais. Em nossa busca pela intimidade com Jesus, descobrimos que boa parte dos sentimentos é recorrente, oscilando entre uma paixão santa e as depressões da esterilidade espiritual. Teremos fases de amor e anseio fervoroso por Cristo, ocasiões em que oraremos com afinco, mas também experimentaremos momentos em que sequer sentiremos a presença divina. Entretanto, se persistirmos, perceberemos que até mesmo nos períodos mais áridos da nossa alma, desenvolveremos um amor maduro pelo Senhor. O nosso foco deve estar no Mestre, não em sensações aleatórias. O apóstolo Paulo declarou: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Esse sentimento é a nossa maior motivação, fonte de força, alegria, proteção e perseverança. A couraça do amor de Cristo por nós, assim como do nosso amor por Ele, é a principal peça da nossa armadura espiritual. Somente o presunçoso ousa entrar em uma batalha sem ela. Terceira mudança. O nosso coração é motivado. Quando semeamos no Espírito, nós nos expomos à presença de Deus, quer assintamos ou não. Quando se concentrar no Senhor for um hábito da nossa alma, receberemos vida. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. O Senhor convida a sua noiva a se posicionar diante dele, para que possa marcar o coração dela com o selo do seu amor. Com frequência peço a Deus que toque o meu coração com a sua presença, assim como um selo de fogo. Em Cantares, capítulo 8, versículo 6, diz: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. A chama divina é implacável, consumidora e eventualmente desperta quem volta as suas atenções para Jesus, demonstrando-lhe amor. Contudo, se estivermos ocupados demais para orar e esperá-lo, essa fagulha devocional pode se apagar. É importante entendermos esse princípio. Embora os nossos descuidos façam com que certas vezes a chama do Espírito se extinga em nosso coração, isso não significa que o amor do Senhor por nós tenha diminuído. Devemos nos recusar a crer que o amor de Deus por nós varia de acordo com os nossos sentimentos e passos vacilantes. Essa é uma das mentiras do inimigo. A chama a qual nos referimos não representa o amor e a afeição do Pai por nós, e sim a paixão e o zelo dele pelo seu Filho, sentimentos transmitidos a nós. Podemos até deixar a nossa paixão por Jesus, mas o amor do Pai por nós não se perderá. Quarta mudança. O nosso coração é satisfeito.
A intimidade com Cristo é o contexto no qual o profundo anelo do nosso coração por mais do Senhor é progressivamente satisfeito. Ao nascer de novo, as pessoas não se sentem automaticamente próximas do Criador. Na verdade, essa satisfação surge quando ajudamos o próximo e somos úteis no reino. Todavia, não é a mesma emoção que nos deparamos com a presença do Senhor em nosso interior. Apenas um relacionamento íntimo com Cristo satisfará o clamor do Espírito Santo em nós. O Santo Espírito pode conceder dons espirituais aos cristãos e liberar o seu poder por nosso intermédio. Porém, essas coisas não satisfazem totalmente o nosso desejo por mais do Senhor. Quando a nossa fome espiritual não é saciada, experimentamos frustração, tédio e inquietude espiritual. Quinta mudança. Somos libertos da insegurança e do temor. A intimidade com Jesus gera segurança e tranquiliza o nosso homem interior. À medida que interagimos de maneira pessoal com Cristo, crescemos no conhecimento de que somos aceitos e preciosos para Deus. Desse modo, somos libertos progressivamente dos sentimentos de insegurança e do medo paralisante de outras pessoas. Concentrar-se em Cristo nos leva a reconhecer o seu coração amoroso e a sua aceitação, algo vital para os cristãos. Embora a aceitação humana seja importante, ela é desastrosamente inferior à certeza de que somos acolhidos por Deus. Saber que somos amados e valorizados pelo Altíssimo nos enche de autoestima. Quando estamos seguros e confiantes no amor divino, perdemos o medo relacionado à maneira como as pessoas nos tratam. Ao descobrirmos que somos agradáveis a Ele, o julgamento dos outros não nos afeta, assim como qualquer lembrança do passado. Desse modo, provar o nosso valor a quem está ao nosso redor deixa de ser a primeira motivação da nossa estrutura emocional. O prazer do Senhor e o seu sorriso aprovador se tornam as emoções mais poderosas que nos incentivam. Essa é uma maneira gloriosa de viver. Sexta mudança. Feridas profundas do coração são curadas. Deus está levantando ministérios de aconselhamento na igreja contemporânea, os quais constituem uma parte significativa do nosso processo de cura emocional. Assim como quase tudo o que o Senhor tem restaurado na sua noiva, o aconselhamento e a cura interior às vezes são levados ao extremo. Todavia, isso não significa que essas ferramentas ministeriais devam ser evitadas, já que, por exemplo, a cura do abuso pode ser usada de modo apropriado e, portanto, não deve ser descartada. Se desejamos experimentar soluções verdadeiras e duradouras, precisamos ter um encontro pessoal com aquele que cura e desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. O coração humano pode ser ferido de diversas maneiras. Quase todos os dias ouvimos histórias trágicas de abuso sexual, físico, verbal ou emocional, e a idade das vítimas variam desde recém-nascidos a idosos. Algumas das histórias mais desumanas que ouvi parecem desafiar os limites da crueldade. Quando penso em cura interior, sempre me lembro do meu irmão. Poucas pessoas passaram por circunstâncias tão difíceis como ele. Após ficar quadriplégico aos 17 anos, Patty perdeu a pessoa que mais amava no mundo, o nosso pai.
que morreu apenas 8 meses depois do seu acidente. Ele lutou contra um inimigo que podia ser pior do que a paralisia ou a perda de um ente querido e venceu, recusando-se a deixar que a amargura o dominasse. A maneira como Patty manteve o seu amor e a sua confiança em Jesus foi sobrenatural. Ele não se deixou abalar pelo agir de Deus em sua vida. O meu irmão é um verdadeiro campeão. Patty continua paralisado do pescoço para baixo, porém a alma dele está livre dos pesos da autopiedade e dos sentimentos de amargura relacionados às pessoas ou ao próprio Deus. Ao longo do tempo, ele se tornou um homem de humildade e compaixão em comum, ajudando os outros a carregar os seus fardos. O meu irmão passa horas aconselhando e encorajando os seus interlocutores a não desistirem do Senhor. E o seu exemplo muitas vezes tem confirmado que um relacionamento íntimo com Jesus é capaz de sarar qualquer ferida. Como feridas interiores são curadas? Na verdade, esse é um tópico bastante extenso, o qual inúmeros ministérios abordam de diversas maneiras. Contudo, seja qual for essa interpretação, todos precisam levar o povo santo a compartilhar esses sentimentos com o seu Pai, mesmo que incluam amargura, baixa autoestima e desejo de vingança. A mágoa, ira, vergonha e o orgulho, até mesmo as nossas esperanças e os nossos sonhos, precisam ser deixados no altar do Senhor, como as nossas vontades e o desejo de dirigir a nossa própria vida. O foco do nosso coração precisa ser Cristo, não as nossas tragédias, o nosso passado ou todas as oportunidades que perdemos. Apenas Cristo transforma a autocompaixão em vitória e as lágrimas em triunfo. Manter a intimidade com Ele é essencial para tratar as feridas do coração. A vida de Patty, meu irmão, confirma isso. Sétima mudança: um meio efetivo de batalha espiritual. A melhor arma na batalha espiritual é a nossa paixão por Jesus. A estratégia do inimigo é nos tirar da ofensiva e nos colocar na defensiva. Quando tentamos repelir as tentações e usamos apenas a força de vontade e a determinação. Ele teme o cristianismo ofensivo, que busca a pessoa de Cristo e vive pelo seu poder. O que chamamos de intimidade ativa com Deus. Se Satanás for capaz de nos separar da nossa paixão por Jesus, nós nos tornaremos passivos e sem objetivo, ou seja, presas fáceis para o pecado. A seguir, examinaremos duas passagens que ilustram a sabedoria de mantermos uma postura ofensiva enquanto lidamos com o adversário. O princípio do crescimento e da diminuição e o princípio da luz e da escuridão. O princípio do crescimento e da diminuição. A respeito de Jesus, João Batista disse o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30. É possível aplicar esse princípio fora do seu contexto original. Quando João permitiu que o ministério de Jesus substituísse o seu, relacionando-o ao modo como podemos crescer espiritualmente, um aumento proativo do nosso conhecimento de Deus precisa ocorrer antes de obtermos o poder necessário para diminuirmos a nossa escravidão da escuridão. Tentar minimizar a incidência do pecar sem que Jesus cresça dentro de nós
é tão difícil como ineficaz. Quando o conhecemos, a personalidade divina inunda o nosso coração, santificando as nossas emoções de modo impactante. À medida que Cristo se torna real para nós, o desejo de obtermos comunhão com Ele e de nos afastarmos daquilo que lhe é contrário parece inevitável. O princípio da luz e da escuridão. Combatemos melhor a escuridão espiritual em nossa vida quando recebemos a luz de Deus. João falou a respeito dessa luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele completou: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. João capítulo 1, versículo 4 e 5. Essa declaração é um princípio espiritual muito poderoso. As trevas não podem compreender ou vencer a luz. Toda a escuridão é extirpada do nosso coração por meio da luz da revelação de Cristo. As trevas não subjugarão a vida do cristão que experimentou esse conhecimento. Tentar expulsá-la sozinho é frustrante e fútil. Todavia, quando a pessoa de Jesus é revelada a nós, sua luz irá dissipar todas as trevas, fazendo-as fugir. Assim como acontece quando um feixe de luz natural invade uma sala escura. De que maneira nos livramos da escuridão? Seria absurdo tentar removê-la com baldes. Tudo bem que ao acionar o interruptor, a escuridão é automaticamente subjugada pela luz. A presença da luz faz a escuridão fugir. Isso também se aplica à nossa vida espiritual. Ficaríamos esgotados se tentássemos remover a escuridão de nós mesmos apenas resistindo a ela. Em contrapartida, atacamos diretamente as trevas em nossa vida, concentrando a nossa atenção em receber mais luz. Satanás não se intimida pela vanglória dos cristãos que mantêm um relacionamento íntimo com Jesus. Ele sabe que enquanto a escuridão reinar soberana sobre tantas áreas da vida deles, isso não representará ameaça real ao seu império. É Jesus quem o diabo teme. Quando os servos de Deus não estão cheios do conhecimento de quem Cristo é, o inimigo sabe que logo se tornarão as próximas vítimas dos seus ataques em vez de obterem vitórias sobre as trevas. O príncipe desse mundo somente pode ser intimidado pelos salvos que priorizam a santidade e a simplicidade da devoção a Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz: Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O enganador foge da espada do Espírito quando ela é manejada por quem mantém o segredo da intimidade com o Senhor, assim como a fidelidade e a obediência ao Senhor. Concentrar-se na intimidade com Cristo é um meio eficaz de capacitar os cristãos para a batalha espiritual, já que a paixão por Jesus, a pureza e as orações perseverantes inibem a ação maligna. Mesmo os servos mais imaturos, que ainda dão os primeiros passos rumo a um relacionamento apaixonado com Jesus, eles podem se tornar letais ao império das trevas. Somos convidados à intimidade. À medida que voltamos a nossa atenção à intimidade com Jesus, somos recompensados e enriquecidos pela liberação
de 7 benefícios sobrenaturais sobre a nossa vida. Vamos examiná-los mais uma vez. O primeiro é a nossa alma, que é purificada da corrupção por meio da palavra. O segundo, o nosso espírito é fortalecido contra a tentação com a couraça da fé e do amor, que nos protege em nossas emoções. O terceiro é o nosso coração, que é motivado por um tipo de fome e zelo divino, à medida que somos expostos à paixão por Jesus. Quarto, o clamor da nossa alma por maior intimidade com Cristo será ouvido. Quinto, seremos libertos da insegurança e do temor. Sexto, feridas interiores serão curadas. E sétimo, seremos capacitados para a batalha espiritual. Portanto, as opções são bem claras: paixão ou passividade, vitória ou vitimização, bênção ou esterilidade. Todos fomos convidados a uma intimidade ativa com uma pessoa real. Um relacionamento desse nível não surge do acaso, mas sim da fome e do anseio do nosso coração. Necessidades geradas por meio do trabalho incansável do Espírito Santo. Quanto mais famintos e sedentos nos tornamos, buscando ao Senhor e investindo tempo em Sua presença, mais nos apaixonamos por Ele.